pelo privilégio, Deus, de estarmos na Tua presença, de podermos, Senhor, desfrutar da Tua presença de uma forma muito especial. E nós queremos, Deus, nesta hora, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, através da Sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração, nos abençoe e vem, meu Pai, falando na nossa vida de uma forma poderosa para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, de podermos viver ao Teu lado, de podermos com tanta liberdade, Senhor, vivermos uma experiência única com o Senhor. Nós consagramos esse momento a Ti. Nós dedicamos, Deus, esse momento ao Senhor, na certeza de que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Venha, meu Deus, trabalhar na nossa vida. Vem, Senhor, abençoar a nossa família e mais uma vez falar ao nosso coração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Amém. Podemos nos assentar. Amém. As luzes serão acesas e nós vamos adorar a Deus também agora através da nossa palavra. Deus estava falando comigo enquanto nós cantávamos. Interessante que hoje Ele, a semana inteira ministrando, muitos dias em uma palavra, mas Deus falando muito forte ao meu coração e me fez conduzir o meu coração a uma mensagem que eu traria no domingo que vem. Então eu vou incomodar o Danilo. E o Danilo, separe por favor o texto de Daniel capítulo 1, verso 8. Abre a sua Bíblia, por gentileza, comigo. Daniel, capítulo 1, verso 8. Se eu pudesse dar um título para esta mensagem, eu diria, além da nossa série, mais de ti e menos de mim, eu diria, para meu coração separei aqui, dizendo, separados pelo poder de Deus. Quando existe esse pedido, esse chamado de Deus, nos desafiando a sermos mais dele, para termos mais dele e menos de nós, renúncia no nosso coração, é para que haja na nossa vida, na nossa mente, a ideia de que nós fomos separados pelo poder de Deus. Amém? Eu gosto muito, irmãos, de apreciar algumas situações da vida, e essa é uma daquelas que mexe muito com o meu coração, e está nesse livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Logo no começo deste livro, né? E o verso 8 nos diz assim: resolveu. Algumas versões bíblicas diz decidiu. Eu gosto muito dessa versão, decidiu. Mas a grande maioria usa esse texto. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Senhor, nós agradecemos pela porção da Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Primeiro, queridos, eu queria, em nome do Senhor Jesus, deixa a sua Bíblia aberta, que nós entendamos um pouquinho por que Daniel teve que tomar uma decisão. Nós conhecemos a história de Daniel, sabemos dos desafios que ele teve juntamente com o seu povo, o povo hebreu, mas aqui nós entendemos um pouquinho a realidade desse povo. E hoje, irmãos, eu vejo muitas vezes a igreja perdida por não entender qual é a realidade que nós estamos vivendo como igreja. Quando eu digo igreja, é igreja no mundo inteiro. Muitas pessoas estão perdidas, vagando nas decisões, nos conflitos internos e externos, por não compreenderem a sua realidade de fato. E o Evangelho, ele possui essa ferramenta extraordinária de nos trazer e nos convidar, nos motivar a um posicionamento real.
para que nós não vivamos pensando em agradar todo mundo, mas unicamente agradar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo também como eu amo ao Senhor. O Evangelho ele vem para nos centralizar, ele vem para nos capacitar a uma vida melhor. Amém? Quem está vivo aqui, irmãos? Amém? Está vivo? Amém? O povo de Israel era um povo que Deus... Por que o povo de Israel era o povo escolhido? Tem explicação, irmãos. A única é que Deus escolheu. Na realidade, Deus formou esse povo. Colocou nele toda a sua grandeza. Não está por um povo simplesmente, mas porque está na grandeza do Deus que o formou. E o povo de Israel, ele tem uma característica incrível. Nós pegamos a linha do tempo no Antigo Testamento, nós percebemos o povo de Israel com grandes altos e baixos. Um ciclo que se repetia o tempo inteiro. Estavam firmes com Deus, unânimes em adoração, sabendo de que Deus era poderoso, venciam as batalhas, cresciam dia após dia. Aí de repente a soberba, a falta realmente de humildade começava a entrar no coração. Alguns sacerdotes querendo literalmente entender mais de Deus, mais com Deus, e muitas vezes querer decidir as coisas do povo sem Deus, infiltrando muitas vezes outros deuses. A lei começava a se corromper e o povo ia degringolando, até muitas vezes serem levados à escravidão, a uma vida totalmente machucada, destruída. Aí Deus levantava um homem, Deus levantava alguém, um libertador, um salvador, e aí lá vinha esse homem, trazia o povo de volta aos primórdios, às suas raízes, e o povo de Israel se levantava, e isso se repete muitas e muitas vezes. Numa dessas curvas, o povo de Israel aqui estava sendo cativo para a Babilônia. A Babilônia foi um dos impérios mais poderosos que houve na história do nosso planeta. A riqueza era tamanha, o luxo, as invenções, a arquitetura, a construção, a engenharia, a ciência, tudo se multiplicava naquele império. Eles dominavam o mundo. Tanto é que naquele sonho de Nabucodonosor, da grande estátua, a terra da Babilônia, és tu, disse Daniel, a cabeça de ouro. Não havia metal mais precioso, a garantia de poder para uma nação até hoje, a quantidade do ouro que ela reserva em sua propriedade. Babilônia era o seu símbolo, sempre na história foi de ouro. Você tem uma ideia, na época, alguns historiadores tendem a colocar que não há registro nenhum de negócios na Babilônia usando-se prata ou outro metal inferior, porque não havia valor a não ser o ouro, tamanha quantidade de ouro que havia na Babilônia. Um dia o exército babilônio adentra ao território de Israel e faz o povo de Israel cativo. Trazem todos eles como escravos, mas separou uma turma, pessoas jovens que tinham sangue real, participavam, eram membros da família nobre de Israel, aqueles que eram eleitos a estarem ministrando, liderando, governando a nação na continuidade da sua maturidade. E nesse povo estava Daniel. Daniel era participante desse povo, trazido para viver na corte do rei Nabucodonosor. Irmãos, toda vez que eu falo esse nome eu me consolo com o meu. Nabucodonosor, onde é que o cara estava com a cabeça, o pai, a mãe, para botar um Nabucodonosor? Não é? Trazidos para viver na presença do rei Nabucodonosor. Foi eleito alguém para cuidar deles, para fiscalizar se eles estavam sendo bem alimentados, se eles estavam recebendo dia após dia as finas iguarias do rei. O que são essas finas iguarias do rei? Não está aqui limitado, irmãos, única e exclusivamente a comida e bebida, mas a todos os privilégios que alguém da corte de Nabucodonosor poderia. Para eles, homens, mulheres, prazeres dos mais diversos, substâncias alucinógenas para que eles pudessem fazer uma grande viagem. Droga já existia, sempre existiu na atmosfera humana. Busca por uma sensação ou libertação, de uma sensação ruim. Todos os prazeres disponíveis a um rei estavam disponíveis àquele povo. Perceba aqui, irmãos, e quando o diabo ele
nos destruir e impedir essa obra de desentronização do eu, do nosso coração, para a entronização de Deus, de Jesus, para Ele ser o centro da minha vida e da sua vida, Ele vem, Ele nunca vai oferecer algo ruim para você. Ele nunca vai oferecer algo que é ruim aparentemente, sempre agradável aos olhos, sempre aguçando o teu prazer, sempre para te confundir. Perceba que ali estavam meninos, jovens, garbosos, Daniel, seus amigos, mas eles estavam ali diante de algo fantástico, que eles jamais imaginariam que teriam na escravidão, as finas iguarias do rei. Quando a gente fala de escravidão, o que vem na tua cabeça, irmão e irmã? Hã? Tem alguém vivo nessa noite aqui? Amém? Fala, Lívia. Prisão, algema, comida farta, irmãos. Hã? Recentemente foi ganhador do Oscar aquele filme, né, de Salomon Noyan, né, 12 anos de escravidão, onde ele foi enganado por homens brancos que levaram ele, e durante 12 anos um tremendo de um violinista foi aterrorizado durante esses 12 anos como um escravo. Ele era um homem livre e precisou provar por uma grande história a sua liberdade. A gente pensa em escravidão, a gente imagina isso. Nosso país aqui produziu uma das telenovelas mais assistidas em todo o mundo, a famosa Escrava Isaura. Lembra, irmãos? Ah, vocês estavam assistindo novela então? Ah, é bom saber. É bom saber. Brincadeira, queridos. Eu sei que você lê na revista, enfim. Mais de 200 países assistiram Escrava Isaura. A imagem da escravidão é uma das coisas mais terríveis que a história da humanidade pôde vivenciar. Eu digo para você, irmãos, que não houve maior atrocidade no mundo, na história da humanidade, do que a ideia, o princípio da escravidão. Ele liderou as maiores atrocidades em toda a história do mundo. Foi assim no período da escravidão com negros, foi assim no Holocausto judaico, é assim até hoje nas províncias mais pobres do nosso país, onde muitas pessoas são escravizadas hoje ainda. A escravidão, irmãos, ela é um trunfo do inferno para tirar a identidade das pessoas. Mas agora Daniel estava indo para aquele lugar com uma escravidão completamente diferente. Ele ia provar, foi-lhe oferecido as finas iguarias do rei. O conhecimento que era oferecido para os melhores de Nabucodonosor, da Babilônia, a formação, a ciência, o conhecimento, a cultura do povo babilônico ali, servido diante deles, fazendo-os cada vez mais ter a ideia de que eles podem prosperar e ser um cidadão babilônico. Cada vez mais, a ideia era tirar a identidade de Deus da vida deles, para que eles pudessem serem literalmente, dentro para fora, adoradores de todos os deuses ali, e estagnar a história do povo de Israel através desse homem chamado Daniel. O diabo não brinca em serviço, irmãos. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Essa era a realidade de um povo. Em segunda ideia, irmãos, nós começamos a analisar esse sonho de consumo que qualquer um poderia ter e queria. Primeiro, que eles eram jovens nobres, eram jovens que tinham tudo para frente, eram jovens que iam desfrutar da comida do rei, viver no palácio do rei. Para que Israel? Para que voltar para casa? Para que esse negócio? Para quê? Para que sonhar com Jerusalém de novo? Para que entrar e guardar ao Senhor? Para que viver com Ele? Para que se está bom assim? Perceba, queridos, que quando a escravidão começa a nos enredar de forma das mais sucintas possíveis, sutis possíveis, melhor dizendo, ela vem para nos tirar a nossa identidade, impedir desta obra de Jesus entrar no nosso coração, mas também, irmãos, para tirar da nossa vida o sonho de um dia irmos para o nosso verdadeiro lar, nos fazendo nos acomodar com esse mundo podre que vivemos.
Um dia, irmãos, se Jesus não voltar antes, guarde isso que eu estou te dizendo. Um dia, se Jesus não voltar antes, os livros teológicos abrirão e levantarão um câncer que se levantou nas igrejas do século XX e século XXI, chamado teologia da prosperidade. Aonde se você não cresce, se você não avança com situações na sua vida, você não tem Deus. Sendo que nós temos um evangelho onde Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma jornada impecavelmente sem problemas, mas Ele prometeu sim uma chegada segura. É lógico que ser crente não é para ser sinônimo de luta, de desavença, de problema, de falta isso, falta aquilo, falta, não. Mas não é porque eu enfrento uma luta, não é porque eu tenho alguém doente na minha casa, ou porque alguém enfrenta uma dificuldade, seja ela em qualquer área, que Deus deixou de estar comigo. Porque Deus não se limita às percepções dos meus olhos. Deus não se limita às percepções das minhas sensações. Deus é o grande eu sou, e Ele é soberano sobre tudo. Ele conhece, irmão, toda a luta que você está enfrentando. E se você ama a Deus, se os teus joelhos se dobram na presença de Deus, dizendo: Senhor, guia a minha vida, direciona o meu coração, entra e vê se há em mim alguma coisa aqui dentro que não te agrada, tira, me faz melhor, Senhor, me ajuda, eu não quero me contaminar nesse mundo. Você não poderá jamais em Deus perder a sua esperança, porque Ele prometeu que vai voltar, e essa é a nossa sublime esperança. Ele vai voltar. É para isso que existe a igreja, para anunciar que Jesus voltará. Mas não é porque Ele está longe, é porque Ele está vivo, hoje, aqui. Deixou o seu Espírito Santo como consolador, mas Ele disse: aonde houver 1 ou 2 reunidos, ali eu estarei. Dentro da sua casa, naquele momento de luta, onde você abre o jornal procurando consolo, uma oferta de trabalho ou algo do tipo, e não vem, aquele problema que não soluciona, não desanime-se, resolva firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Hoje tem muita gente buscando Jesus, buscando nas igrejas o que muita gente tem que buscar nos cartomantes. Nós nos sustentamos por grito, irmãos. Nós nos sustentamos pela palavra de Deus. Porque se grito, se barulheira fosse sinônimo de poder, era muito fácil impedir ou afastar o capeta da vida de alguém. Era só botar o peão ali se enredando todo, se torcendo todo. Você bota uma caixa de som aqui, outra caixa de som aqui, e fala: cara, põe o som no último, dá uns berros aí, pastor, pronto, o som sai, o diabo vai embora. Não é pela força do volume, não é pela altura do pulo, é pelo poder da palavra de Deus. Nós nos sustentamos pela palavra de Deus. Nós nos sustentamos pela palavra de Deus. É ela quem nos faz melhores e é ela que nos indica para onde vamos estar. Por isso que o sonho de Nabucodonosor era, na sua mais absoluta percepção de mundo, de dominar o planeta Terra com a sua consciência. Mas ele não imaginaria que teria no seu caminho um homem, um jovem chamado Daniel, que um dia disse: Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Esse era o sonho de consumo de qualquer um, estar nas hostes de Nabucodonosor. Mas essa não foi a realidade que Daniel consumiu. Daniel escolheu não se contaminar. A pergunta nessa noite é: você está contaminado? Será que nós estamos contaminados com algum vírus que nos impede de estarmos decididos firmemente? Decisão, firmes no Senhor. Queridos, esses jovens foram separados para se prepararem para ser os melhores daquele lugar. Daniel olhou para o chefe dos eunucos e disse: eu não quero comer essa comida, eu não quero beber esse vinho, eu não quero desses prazeres. Obrigado, pastor. Eu quero legumes e água. Você topa aí, irmão? Ficar 1 mês, 10 dias, sei lá, ali foi 10 dias.
Só legumes, Sandra, e água. O que você acha? É fácil, irmão. Só legumes e água. O que você acha, Eide? Só legumes e água. A Renata morreria com essa dieta, irmãos. Só legumes e água. Irmãos, raciocina para nós essa distância, essa ideia, ela é muito distante. É muito distante. Primeiro que nós não estamos com nenhuma mesa aqui. Segundo que não há aqui ninguém morrendo de fome. Você pode estar com uma leve fome, uma fominha, uma fome especial, mas não morrendo de fome. Entendeu? Mas imagina esses jovens entrando numa terra que não era deles, num palácio que não era deles, para viver um novo que eles jamais imaginariam, e à frente deles o melhor da terra naquele momento estava sobre a mesa. Tudo o que você imaginava estava ali. E eles olharam para aquilo ali. E Daniel olha para o chefe dos eunucos e disse: eu não posso me contaminar com isso. Me traz legumes e água. Legumes e água. Havia uma separação proposta. Havia um plano proposto. Eu fico imaginando algum outro hebreu, porque não foram todos os fiéis. De repente, olhando para Daniel, falou assim: você está maluco, Daniel? Com toda essa comida à nossa disposição, você vai pedir cenourinha, chuchu, abóbora? Você está louco, Daniel? Olha essa carne que tem aí, olha esse javali que está ali pronto para nós. Olha essa carne, olha o carneiro. Daniel, abre os olhos. Você está maluco, Daniel? Já te chamaram de doido por fazer a vontade de Deus? Já te chamaram de insano por se separar para Deus? Daniel pediu legumes e água. Talvez alguém falou assim: Daniel, não precisa ser assim então. Que tal então só uma bolachinha, água e sal e um leite? Você tem que forçar tanto a barra. Será que os amigos estavam ali: Daniel, eu sei que você está aí firmão, mas até com uma bolachinha de sal, um leitinho, não dá. Nescau, não. Não, legumes e água. Simples legumes e água. Imaginem os amigos deles olhando e o que estavam pensando. Irmão, tem coisa mais simples do que a Bíblia, testemunho e oração? Tem coisa mais simples do que ler a Bíblia, testemunho e oração? Hoje de manhã, esse foi um final de semana muito rico, muito especial. Hoje de manhã eu estive lá no nosso retiro de meninos do distrito. Eu estava conversando com eles. E eu lembrei de um momento uma vez, que eu fui chamado para falar para uns jovens em São Paulo. E o rapaz me ligou e me perguntou assim: o que você pode trazer para os nossos jovens? Mas assim, pastor, para impactar a vida deles. Eu falei: olha, irmão, eu vou com a Bíblia e vamos pregar. Não, pastor, eu entendi, eu estou perguntando assim, coisa forte mesmo. O senhor vinha usar alguma coisa diferente e tal. Eu falei: irmão, vou levar a Bíblia e vou pregar da Bíblia. E a gente vai falando. Eu falei: não, pastor, eu acho que o senhor não entendeu. Eu sei que o senhor vai trazer a Bíblia, eu estou falando uma coisa mais forte, poderosa, para chamar a atenção deles. Eu falei: meu irmão, desculpa, eu acho que quem não entendeu foi você. Porque se a Bíblia não chamar a atenção do teu jovem, nada mais vai chamar a atenção dele. Se a graça de Deus não entrar para transformar, nada mais vai entrar, nada mais vai fazer. Não estou dizendo que é proibido uma luzinha, um negócio diferente, uns PowerPoints, uns negócios especiais, mas a Bíblia é a mola mestre da minha vida e da tua vida. E tomar uma decisão firme é impossível se eu não tiver com a minha vida centrada na palavra de Deus. Quantas vezes tentaram surrupiar o teu caráter, teus valores, tuas decisões, tentando encobrir, tentando destituir a tua honestidade, tua visão, quantas e quantas vezes, mas você se manteve firme e inabalável, porque a sua vida estava sendo pautada e vivida na palavra de Deus. Quantas vezes? Dificuldades de entender que Deus te fez, irmãos, para ser e dar o seu melhor? Você já escolheu hoje não se contaminar?
com as finas iguarias deste mundo? Você já comeu o seu legume, já tomou a sua água de hoje? Perceba, irmãos, como a obra de Deus é uma obra clara. Não existe meio termo. E esse é o ponto mais extraordinário do Evangelho. Jesus nunca diminuiu as suas exigências para aumentar os seus resultados. Tem muita gente aí fora fazendo isso, mas não é o que a Bíblia diz. Ela me desafia, o amor de Cristo me constrange, e eu vou pedir, permitindo que o Espírito Santo entre em mim, faça morada em mim e transforme o meu coração e o teu coração. Amém? Você quer escolher nessa noite não se contaminar com as finas iguarias deste mundo? Você quer não se contaminar? Você quer ser e fazer a diferença e entender que hoje Deus te chamou para ser separado? Mas entender literalmente o que quer dizer ser separado. Um dia eu estava pregando essa mensagem numa outra igreja e falei: irmão, você já entendeu? Assim, conversando, e cheguei em alguém que estava sentado à frente, como a dona Maria que está, e eu disse assim: irmão, você já entendeu que você é separado? Ele olhou para mim: não, pastor, eu sou casado há 11 anos. Eu olhei para ele e disse: não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Ele me constrangeu. Eu disse: não é isso que eu estou dizendo. Mas para nós entendermos, e com esse seu riso que está no seu rosto, de entender que a obra mais fantástica do Evangelho é essa, de que você foi separado para viver uma vida diferente, uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de testemunho. Quero falar um pouquinho e puxar aqui. Você sabe, grande maioria que sabe, que antes de Jesus usar a minha esposa e a família dela para buscar ao meu coração, eu fui durante 6 anos pastor numa outra igreja. Não tenho constrangimento em nenhum em dizer isso, porque foi a história da minha vida. E quando eu fui um pastor adventista do 7º dia, eu vivia um cristianismo tão pesado. Já não bastava eu, mais as dogmas, tudo pesado, não é? E aí, quando eu percebi que as escamas dos olhos saíram, eu pude perceber um cristianismo livre, não sem responsabilidade. Estou falando de um cristianismo livre, que me faz melhor e pela graça e pelo poder de Deus transforma o meu coração, a olhar e dizer: Senhor, mais de Ti e menos de mim. Uma das viagens mais extraordinárias propostas a um filho de Deus é ceder o trono da sua vida para alguém que ele não vê. Mas ele tem a plena convicção pela fé de que ele está ali, tomando a conta, cuidando de você, ajudando você. A semana vai começar, irmão. Muitas lutas poderão vir, alegrias, em nome de Jesus, que venham muitas. Sucesso no seu trabalho. A chuva vai continuar, mas que derrama chuva sobre você. Amém? Quero dizer uma coisa para você. Você acha que as plantas estão preocupadas com os trovões? Se elas pensassem, elas diriam simplesmente: o que me faz viver já está caindo, o barulho não me incomoda. O que te faz viver? É o barulho que os problemas muitas vezes fazem? Ou é a certeza da bênção, da chuva de bênçãos de Deus sobre a sua vida? A chuva de bênçãos de Deus. Portanto, nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento e simplesmente orar a Deus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração, toma conta das minhas expectativas,
Toma conta dos meus olhos, toma conta dos meus sentidos, toma conta, Senhor. Tenho vivido dias, meu Deus, de que as minhas forças se desvanecem. Tenho vivido dias, Deus, em que eu preciso muito da Tua esperança, porque não tem sido fácil. Meu Deus, visita. Eu quero aqui, irmão, em nome de Jesus, te fazer mais uma lembrança. Faça como Daniel. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Mas perceba uma coisa, olha isso. Anos mais tarde, Daniel decidiu, ele não comeu legumes e tomou água sozinho. Haviam alguns amigos. Alguns desses amigos nós sabemos o nome, lembram? Mais consolo para mim, irmãos, pelo meu nome complicado. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Anos mais tarde, Nabucodonosor achou que todos ali tinham que se prostrar diante da presença dele. Pela simples imagem, ao tocar da trombeta, todos deveriam simplesmente se prostrar. Daniel não estava no império, naquela região, naquele momento, talvez fazendo uma viagem representando o império babilônico, mas estavam os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que conviviam com as decisões firmes de Daniel. A trombeta tocou, irmãos, e o que aconteceu? Todo mundo se prostrou. É isso? Não houve ninguém que não se prostrou. É isso que nós conhecemos. 3 jovens não se prostraram. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Chegaram para eles e os provocaram, dizendo: vocês morrerão na fornalha. E eles muito bem decididos. Mas essa decisão, irmãos, não começou diante da fornalha. Ela começou muito tempo antes. Bem lá atrás, eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E a idolatria era uma delas. Eles não iam se prostrar. E eles disseram convictos: se o meu Deus, o nosso Deus, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, e nós sairemos limpos dali. Mas se Ele não quiser, a nossa vida é do Senhor. Porque eles decidiram firmemente. A fornalha foi aquecida e eles entraram. Essa é uma coisa que eu quero perguntar em nome de Jesus, pela misericórdia dele, quando estivermos no céu. Eu quero conversar com esses 3 e dizer: cara, como que foi entrar? Já pensou, irmão, ficar caminhando no meio do fogo? Caminhando assim, ó, no meio do fogo. Se aquela decisão não tivesse sido bem firme, bem tomada, eles não entrariam naquela fornalha e jamais experimentariam andar diante do fogo com a 4ª pessoa que surgiu, o 4º homem, o Filho de Deus. E nós sabemos que era o próprio Cristo que entrou naquela fornalha e andou com eles, e eles saíram ilesos. Todo o povo perplexo, porque como pode isso acontecer? É simples, irmãos, uma decisão firme. Decida firmemente não se contaminar com as finas iguarias desse rei. Eu quero orar, mas antes de orar, eu quero fazer um convite. Não é para todos, é para você que quer hoje e precisa tomar uma decisão firme na sua vida. Dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, com o seu corpo, com os seus olhos, com os seus sentidos, enfim, seja qual for a área que você precisa tomar uma decisão firme e que está sendo difícil, mas você sabe que fará diferença no teu coração. Pela fé, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, no altar de Deus, para você falar isso para Ele, não é para mim, porque só Ele conhece o teu coração. De você dizer assim: Senhor, está tão difícil, não dá, eu não consigo, mas eu sei que eu preciso tomar essa firme decisão. Eu preciso decidir, Senhor, mais de Ti e menos de mim. Não tenha medo. Queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Alguém? Alguém? Amém. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Como eu disse, não é para todos, é só para você que tem uma firme, que necessita de uma firme decisão. Que você sabe que as fornalhas poderão se levantar, situações das mais diversas, uma firme decisão que precisa ser tomada, mas que vai mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Essa é a noite de nós firmarmos as nossas decisões.
Talvez essa decisão vai mexer intimamente com toda a tua vida. Mas pense, pare e tome essa decisão com o Senhor Jesus. As fornalhas poderão se levantar, o fogo poderá ser mantido muito mais aquecido, mas você vai se lembrar: Deus, eu decidi firmemente não me contaminar com esse mundo podre. Eu quero, Senhor, prepara a minha vida. Meu irmão, Deus te chamou para ser separado dessas coisas ruins. Você foi separado até da crise, irmãos, porque você não vai se contentar com crise, porque você tem Cristo. E a história da tua vida, a história da tua família mudará, porque você entendeu que você foi separado. Deus pode alcançar todos. Deus está trabalhando e fazendo a obra hoje no meu e no teu coração. Creia, creia. Assim como Jesus disse um dia para alguém, para aquele Jairo desesperado, ele falou: olha, não tenha medo, creia somente, não tenha medo, creia. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. Talvez alguém aqui que está desesperado, Senhor, diante de uma grande decisão que precisa ser tomada, mas as forças caem das suas mãos como água, que se desfalecem e escorrem no meio dos dedos. Senhor Deus, nós nessa noite meditamos sobre essa experiência de mais de Ti e menos de mim, das decisões firmes que nós temos que tomar, decisões que mudarão a nossa história, decisões que mudarão a nossa personalidade muitas vezes, decisões que mudarão nossos sonhos muitas vezes decisões, Senhor, que vão mudar, Senhor, toda a história, a trajetória do nosso futuro, diante de uma única decisão. Meu Pai, como uma água ao sedento, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para clamar: venha Deus e nos visite, Senhor, com a força para essa decisão firme que precisamos tomar. Meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada irmão que aqui está, que deu um passo à frente e aqui está, Senhor, no Teu altar. Vem, meu Deus, derramar da Tua graça, derramar do Teu poder. Vem, meu Deus, derramar da Tua graça, abençoando e guiando, tocando, Senhor, nas vidas, nos lares, nas famílias que eles representam. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda ação do maligno contra essas decisões. Ele é vencido, ele é derrotado no nome de Jesus. E nós cremos que nós somos separados, Senhor, pelo Teu poder. Vem, meu Deus, abençoe, venha tocando na vida de cada um dos nossos irmãos. E Pai, nos leve para mais perto de Ti. Nos leve, Senhor, para lugares onde nós vamos sempre ouvir a Tua voz. Porque não há nada, Deus, mais maravilhoso para a nossa vida do que termos a Tua vida na nossa vida. Ei, meu Deus, trabalhe e nos ajude a nos mantermos firmes nas decisões firmes que nós precisamos tomar. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça. Nós oramos, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos nessa noite, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga para ele: olha, você é separado, não desista, não desista. Você é separado.